iniciar esse dedo de prosa com essa menina fantástica, essa jovem profissional excelente, super educada, inteligentíssima e super competente no que faz. Obrigada. Então deixa eu aproveitar e fazer uma apresentação formal dessa nossa convidada de hoje, tá? A convidada de hoje é nossa amiga Jéssica Augusta Martins Carneiro de Albuquerque. É quase uma lista telefônica o nome dela. Casada, 28 anos, enfermeira, especialista em urgência e emergência, com ênfase em APH, é especialista em unidade de terapia intensiva, além de MBA em gestão de serviço em saúde e diretora administrativa do Hospital João Ribeiro de Albuquerque, em Itapsuma. Então essa é a nossa convidada desse Dedo de Prosa, nossa amiga Jéssica. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Antes de qualquer coisa, você tem aí a oportunidade de dar aí as boas-vindas aos nossos convidados. Bom, gente, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui participando dessa live com você, Cacá. Obrigada, agradecer muito pela oportunidade, né? E fazer a minha apresentação. Eu acho que você já fez a minha apresentação formal, então eu só queria dizer que realmente eu fico muito agradecida de ter sido convidada, né? E ter essa oportunidade de falar, né? Usar esse veículo tão importante que é as redes sociais hoje em dia, para levar a nossa mensagem aí ao maior número de pessoas que a gente consiga. Maravilha. Então, para a gente iniciar, a live de hoje ela tem por tema o manejo de pacientes suspeitos e confirmados na rede de urgência e emergência. A gente vai falar sobre isso. Só que antes, eu sempre faço essa pergunta, Jéssica, a todos aqueles que a gente vai conversar, dos nossos entrevistados. Quem é Jéssica Albuquerque? Certo, vamos lá. Eu gosto de dizer que Jéssica é gente que gosta de gente. E gente que gosta de gente que se importa com elas. Então, desde muito nova, desde muito cedo, eu identifiquei isso. E aí não tinha outro caminho, não tinha jeito. Eu tinha que fazer algum curso na área de saúde, né? Então, de verdade, Jéssica é essa pessoa. É gente que gosta de gente que se importa com elas. E que está aí na área de saúde por amor mesmo. Escolheu ser enfermeira mesmo sabendo que é uma profissão difícil, que muitas vezes eu vou ter que me abdicar do convívio da minha família, como é agora, a gente está no distanciamento social. Então, basicamente é isso. Na realidade, dizer que assim, a gente realmente vive um momento muito difícil, né? Essa pandemia é uma questão... Eu sinceramente, eu sempre falo para as pessoas mais próximas de mim, que me lembro que na faculdade, quando eu estudei epidemiologia e eu via falar, né? Eu estudava sobre as outras pandemias, como gripe espanhola e outras. Eu não pensei que eu fosse viver para ver uma pandemia como eu estou vendo agora. E aí, a gente, agora, como Priori, a gente precisa muito da ajuda e da colaboração das pessoas. Porque sem elas, a gente, profissional de saúde, não vai conseguir vencer essa batalha. Então, na realidade, a gente precisa muito da colaboração de todo mundo, e por isso que mais uma vez eu agradeço e digo e reitero que estou muito grata e muito feliz por ter essa oportunidade para a gente esclarecer algumas dúvidas relacionadas à pandemia a todo mundo que esteja acompanhando. Excelente. Então, para a gente já começar a iniciar diretamente o assunto, né, desse Dedo de Prosa, falando na questão de pandemia e todo esse cenário que estamos vivendo, quais as formas de diminuir a contaminação pelo coronavírus? Certo. A gente parece até redundante, a gente vê o tempo todo em todos os telejornais, em tudo que a gente vê e ouve, é a questão da lavagem das mãos, e realmente é o ponto principal. Porque que a gente está no trabalho, então a gente pega no mouse, a gente pega no teclado, a gente pega na maçaneta, e aí se a gente está contaminado, a gente dissemina essa contaminação, porque outras pessoas também pegam nos mesmos lugares que a gente pega, né, e acaba levando involuntariamente para o rosto, para os olhos, para o nariz, enfim. Então, a lavagem das mãos é, sem dúvida, o ponto primordial disso tudo. Concomitante a isso, a gente tem a questão do uso do álcool em gel, né, e agora... Eu acho que é inevitável a gente falar disso, é um ponto bem polêmico, mas o isolamento social tem se mostrado para a gente realmente muito importante. Quando a gente vai ler
sobre outras pandemias, que eu até acabei de falar até sobre a da gripe espanhola, eles lá naquele tempo, lá atrás, eles já fizeram isolamento social e deu muito certo, né? Quando se comparou a outros lugares que não fizeram. Então, eu diria, dentre todos os cuidados, que é a questão da etiqueta respiratória, ou seja, se para tossir ou para espirrar, colocar o antebraço, né? Evitar o contato com as mãos das pessoas, se cumprimentar distante de 1 a 2 metros, e essa questão da lavagem das mãos, do uso do álcool em gel, e agora, mais do que nunca, cumprir de verdade o isolamento social. Excelente, excelente, Jéssica. Aproveitando esse gancho, quais são os principais sintomas, tá? E qual é o perfil do paciente nas emergências? Os principais sintomas são aqueles que a gente também vê muito, né? Mas aí tem entrado cada dia mais nos protocolos das emergências os outros sintomas, né? Que aí se fala muito de falta de ar, de diarreia, que entrou também há pouco tempo, da perda de olfato, da perda de paladar, que a gente chama de ageusia, de anosmia, né? Os termos técnicos. Tem a questão da febre persistente, sabe? Então, assim, mas os principais sintomas mesmo é essa questão, né? Do cansaço, né, da falta de ar, que a gente tanto fala, da febre persistente. Vale lembrar que o cansaço, porque assim, a gente sabe que a questão psíquica, ela interfere demais. Então, digamos, profissionais de saúde estão na linha de frente e acabam começando a sentir sintomas. Muitas vezes com certeza, o Covid, mas outras vezes é a questão da ansiedade. Então, vale salientar que, assim, a falta de ar é aquela questão de você estar na sala e quando você vai varrer a casa, uma atividade normal, você fica muito dispineico, muito cansado. Então, esse é um fator importante e um fator de você realmente começar a se preocupar, sabe? Mas aí são esses os principais sintomas. Certo. E o perfil do paciente nas emergências? Como a gente vai tratar hoje de um assunto específico, não vai trazer apenas o mesmo conteúdo que outro, né? A gente vai trazer um mais específico, que é justamente na urgência e emergência, dentro do hospital onde você trabalha. Então, qual é o tipo de perfil do paciente nas emergências nesse momento? Veja, a gente vê que a pandemia e o vírus, ele tem se comportado de maneiras distintas nos diferentes lugares do mundo. A gente viu que na Itália ele acometeu basicamente idosos. E a gente vê que em outros lugares o perfil não é mais esse, não é somente dos idosos. Então, infelizmente, a gente tem recebido pessoas de diferentes faixas etárias, né? E que algumas que têm comorbidades, que a gente chama que são outras doenças associadas, né? Mas a gente também vê pacientes saudáveis ou aparentemente saudáveis, né? E que, infelizmente, estão sendo acometidos pelo Covid-19 e estão desenvolvendo a forma grave da doença também. Então, hoje, a gente não pode delimitar um perfil. Óbvio que a gente vê em maior quantidade idosos e pessoas até jovens, mas que têm comorbidades, ou que são fumantes, ou que têm problemas cardíacos, enfim. Mas, infelizmente, com muita dor mesmo que eu falo que hoje a gente não pode dizer que tem um público específico e um perfil específico. Ele é amplo e, infelizmente, a doença acomete os diferentes faixas etárias. Entendi. Jéssica, quando é que o paciente ele deve procurar o atendimento médico na emergência? Perfeito. Eu estou sentindo isso, então quando é que eu devo procurar, de fato, o atendimento médico na emergência? Perfeita pergunta, porque o que a gente tem visto ou pacientes extremamente desesperados e que vêm na emergência sem ter indicação, ou a gente vê pacientes que estão precisando vir ao hospital, mas por medo também não vêm. Então, são os dois extremos que a gente vê o tempo todo. Então, é interessante a gente entender o seguinte, que o paciente que deve vir é justamente esse paciente que tem febre há mais de 3 dias, febre esta, que não cede com medicação, ou seja, teve febre um dia, tomou a medicação e aí não passou a febre, e a febre continua evoluindo há 3 dias. Ou que esse paciente tem uma falta de ar importante, como aquela que eu acabei de dizer, nas atividades diárias não consegue completar. Se vai varrer uma casa, ou lavar uma louça, ou fica de pé algum tempo, e aí fica aquela falta de ar insuportável. Então, esse paciente tem que vir
procurar um atendimento médico de urgência, certo? A gente sabe também que em todos os municípios dispõem de postos de saúde da família, que são aquelas unidades mais próximas de casa. E esses postos também estão habilitados com os profissionais para fazerem a avaliação do paciente, que aí é mais próximo da sua casa, e entender se esse paciente precisa ficar em casa ou se realmente esse paciente precisa ser encaminhado para o serviço médico de urgência. Entendi. Excelente. Excelente resposta. Então, deixa eu só acrescentar dentro do que a gente está falando, depois a gente vai para uma perguntinha que a Virginia ela fez. O Hospital de Itapissuma, onde você trabalha, está preparado para atender os pacientes do Covid-19? Opa, boa pergunta. A gente pensa o seguinte, é uma cidade de município, é um município pequeno e não tem estrutura nenhuma para receber. Óbvio que é muito mais difícil em muito pouco tempo. Já é difícil a gente montar uma estrutura em muito tempo, principalmente em pouco tempo, mas sim, eu afirmo, o Hospital Municipal de Itapissuma está preparado para atender os pacientes de Covid-19. Teve, né, que fazer umas readequações, óbvio, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu em tempo hábil e hoje funciona plenamente, que aí a gente implantou a classificação de risco com profissional de nível superior, onde assim que o paciente chega, depois de abrir o prontuário, ele já é atendido por um profissional de nível superior, que classifica se esse paciente precisa do atendimento imediato ou pode esperar, certo? Que aí ele é verificado todos os parâmetros. A gente também ampliou a rede de oxigênio para atender mais pacientes com oxigênio, que a gente sabe que é uma doença que acomete muitos pulmões, né? As pessoas têm muita falta de ar, então a gente ampliou essa rede. A gente adquiriu equipamentos como respirador, não são muitos, mas a gente tem, certo? A gente também separou o isolamento para os pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, eles sejam tratados numa ala específica e a gente não mistura e não coloca em risco os outros pacientes, entendeu? E assim, dessa forma, a gente está assim preparado e a gente está tendo cuidado de tanto separar esses pacientes para um não contaminar o outro e não fazer que um seja perigo para o outro. Era justamente isso que eu ia falar sobre as medidas, né? Quais seriam as medidas que foram tomadas para o enfrentamento, mas aí você já deixou bem claro na sua explanação quais medidas vocês tomaram, né? Sempre na preocupação de também não trazer infecção ou contaminar os outros pacientes que também não têm nada com Covid, mas que vão procurar o atendimento médico no hospitalar. Isso, até porque a gente precisa entender que hoje a gente vive uma crise de saúde, né? E que a gente sabe que é muito séria, como a gente está falando, é muito séria. Mas as outras coisas, elas vão continuar existindo. Os acidentes automobilísticos, infelizmente, eles continuam existindo. As pessoas que são doentes do coração ou que têm outros tipos de doença, infelizmente, vão continuar precisando do atendimento de urgência. Então, a gente não pode fechar os olhos para essas pessoas e olhar somente para os pacientes de Covid. A gente está falando de SUS. E SUS, a gente fala de integralidade, de equidade, ou seja, tratar todo mundo da mesma forma e se preocupar com todo mundo. Então, por isso que a gente precisa atender todo mundo. Então, a gente continua atendendo os outros pacientes normalmente, né? E também está dando um atendimento bem legal, bem preparado a todos os pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Excelente, perfeito, perfeito. Eu quero ouvir tua opinião, Jéssica, uma pergunta que a Virginia fez. Sim. A gente vai sair um pouquinho agora da questão da urgência e emergência, sim, mas para a gente ouvir a opinião como especialista, depois a gente volta para o tema do assunto, para a gente não perder o fio da meada. Ela está dizendo o seguinte: você acha que o lockdown realmente vai funcionar? Olha, depende das pessoas. O lockdown, ele só funciona, como eu falei lá no início, o lockdown, ele só vai funcionar se as pessoas contribuírem. Porque não adianta o governador, ou o presidente, ou quem quer que seja, colocar o lockdown em funcionamento e as pessoas simplesmente elas levarem isso como uma piada ou como se não tivesse existindo a crise e continuarem nas ruas, transitando normalmente, nos bares, ou até a gente vê muito nas cidades de interior, as pessoas na frente de casa fazendo churrasco com todos os amigos. E aí não adianta, o lockdown ele vai funcionar a partir do momento em que as pessoas seguirem o lockdown. Um ponto que eu acho interessante a gente tocar é que assim, o lockdown não é uma coisa fácil. Seria hipocrisia dizer que o lockdown e pronto. A gente sabe que existem pessoas que não podem ficar em casa, que se não saírem para trabalhar de alguma forma, não comem. A gente sabe de tudo isso.
Porém, a gente precisa do entendimento que quem puder, fique em casa. Não é fique em casa a todo custo, é quem puder, fica em casa. Excelente, excelente. Ela colocou assim, compreendendo a pergunta de Cacá, por que não está previsto para Igaraçu e Itapissuma? Qual o conselho que ela dá para conscientizar as pessoas para combater essa epidemia? Ela está complementando, né? Sim. A vigília. É aquilo que eu falei. Primeiro, começando porque não vai ser estendido para as outras cidades. Porque, a priori, hoje, o maior índice é na capital, certo? E aí a gente também sabe que as pessoas que trabalham, a maioria moram aqui em Itapissuma e Igaraçu, trabalham de Olinda para lá. Então, com esse rodízio, de qualquer forma, vai atingir a gente aqui, certo? E assim, conscientizar, como eu falei, é a questão das pessoas precisa entender que a gente não está inventando uma pandemia. Será que a gente estaria inventando, sendo que China foi acometido, Itália, Estados Unidos, a potência mundial? Então, assim, é realmente interessante as pessoas terem a consciência que a pandemia existe. E se não partir de nós, a questão do cuidado e de querer ajudar, isso não vai passar nem tão cedo. Excelente, excelente. Muito obrigado pela resposta, Jéssica. Então vamos voltar agora para o nosso tema de origem, que é emergência e urgência. Se o paciente ele precisar ser internado, como é que funciona? Certo. A questão do hospital, né, na unidade hospitalar. Sim. Primeiro, a gente precisa entender alguns pontos. Existem os pacientes de demanda espontânea, que são aqueles que vêm com seu meio próprio de carro, e o paciente que solicita o SAMU, certo? Porque o SAMU faz parte da rede de urgência e emergência. Então, vamos entender. Se o paciente ele liga para o 92 e o 92 é liberado e esse paciente é conduzido pelo SAMU, ele não vai ser trazido para o hospital do município, certo? Eu falo de Itapissuma, então. O paciente de Itapissuma ligou para o SAMU vai ser liberado, vai pegar, ele não vai trazer para aqui para o João Ribeiro, ele vai ser levado para a UPA, porque esse é o plano de contingência nacional, foi o fluxo, certo? Pensado pelo Ministério da Saúde. E aí, esse paciente vai para a UPA, da UPA, o médico vai avaliar esse paciente dentro da ambulância. Se o paciente tiver indicação de ficar internado, ele fica lá. Se não, esse paciente é redirecionado para casa com as orientações necessárias pelo médico. E o outro caso é o paciente, como eu falei, de demanda espontânea, que vai vir com seus meios próprios para o hospital municipal. Então, chegando aqui, como eu já tinha falado, ele vai abrir o prontuário, ele vai passar pela classificação de risco da enfermeira, certo? E aí, ela vai classificar ele como vermelho, amarelo, laranja, de acordo com a gravidade desse paciente. Ele vai ser atendido pelo médico e existem alguns parâmetros que o médico vai avaliar, certo? Do estado geral do paciente, da capacidade ventilatória do paciente. E aí o médico viu, não, esse paciente precisa ser internado. Então o paciente vai ficar aqui na emergência, certo? E aí o médico vai ligar para a Central de Regulação de Leitos, que é um número que é disponibilizado para todos os profissionais médicos, certo, do estado. E aí ele vai solicitar um leito, seja de enfermaria ou seja de UTI, dependendo da avaliação do médico, certo? E aí o estado, que é responsável pelos leitos de alta complexidade. E aí eles liberam esse leito. Infelizmente, agora a gente sabe que como tem muitos pacientes sendo internados e a sobrecarga do sistema de saúde é real, ela existe, o colapso chegou, né? Então a gente sabe que as filas, elas são imensas, elas são enormes. Então o que é que acontece? Acaba que às vezes os pacientes ficam de 42 a 72 horas aguardando a liberação de um leito no hospital municipal. Aquela senha que vocês falam. Isso. É isso? A senha, né? Aguardando a senha para ser internado. Aguarda a senha, porque aí quando o médico liga para essa central de regulação de leito, o que é que acontece? Lá o médico regulador, que está falando com o médico daqui, vai debater com o médico daqui a situação do paciente. Vendo a necessidade de internar, ele vai liberar uma senha, como você falou, né, de internação. Um exemplo, vou dar um exemplo, ele foi liberado para o hospital de campanha de Olinda, que foi aberto. Então, a gente já sabe que o paciente vai para Olinda e que a senha está liberada, porém, ainda não tem um leito. Então, a gente aguarda a confirmação do leito. Quando essa confirmação do leito chega, aí sim, a gente pega os nossos profissionais, coloca o paciente todo certinho dentro da ambulância e faz a remoção e deixa o paciente no destino que a Central de Regulação de Leito do Estado liberou para a gente. Excelente, excelente. Jéssica, aproveitando, por que alguns pacientes que estão com Covid, eles são tratados em casa
Eles não vão para a unidade hospitalar, nem vai para um hospital de campanha, sabe? Não vai para a UPA, mas eles são direcionados para casa, para ser tratados em casa. Por que isso acontece? Certo. Vamos entender. A gente sabe, a gente está vendo muito aí, que a Covid-19 é um vírus um tanto quanto intrigante, porque ele se trata do mesmo vírus, da mesma doença, porém ele se comporta de forma diferente em cada pessoa. Né? A gente já falou do público e do perfil dos pacientes. Então, tem pessoas que nem sabem que têm a Covid ou que tiveram a Covid-19. É o que a gente chama de pacientes assintomáticos. E por isso que a gente pede as medidas de restrição e também aquela questão da etiqueta, tal, porque tem gente que não vai saber que tem a Covid e, infelizmente, está transmitindo. Então, aí está a resposta para a pergunta, porque tem gente que vai desenvolver a forma leve, então não vai sentir basicamente nada. E se sentir, às vezes, é uma moleza, é uma dor no corpo, que se trata em casa com sintomáticos. Dentro de 14 dias, que é a quarentena que os médicos estão colocando, esse paciente já está ótimo, pronto para a sua vida normal, pronto para trabalhar, entendeu? Então, e outros pacientes, infelizmente, desenvolvem a forma grave e aí eles desenvolvem o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, certo? Que aí, a grosso modo, de forma para todo mundo entender, é como se o pulmão ele ficasse duro, sem capacidade de se expandir e ventilar, certo? Ventilar normalmente. Então, infelizmente, esses pacientes são tratados realmente nos hospitais de campanha ou nos leitos de UTI, e outros pacientes, que são esses que desenvolvem a forma leve ou até mesmo assintomáticos, eles não requerem esse cuidado. Eles em casa, tomando já as medicações só para o que eles sentirem, já é o suficiente. Excelente, excelente. Então, gente, é isso aí. Tá? Como a Jéssica falou, o isolamento social hoje é extremamente importante nesse momento. Quem puder, fique em casa. Quem puder, fique em casa. Quem for trabalhar e precisar trabalhar, se previna o máximo possível, álcool em gel, máscara, sabe? Para tentar evitar, porque como ela falou, é especialista no assunto, como tantos outros que estão aqui assistindo, acompanhando, o colapso está aí, né? Então, tem muitos, realmente, o sistema de saúde está muito bombardeado, sabe? Então, a gente precisa fazer também a nossa parte, tá? Então, Jéssica, eu particularmente tenho uma curiosidade de entender o processo como um todo. Eu queria ver contigo, depois tem uma pergunta aqui, a gente vai, dar espaço para o pessoal também. Como seria na prática, hoje, a atuação do hospital com o paciente? Então, desde o recebimento de uma ligação, que a pessoa está com problema, está com falta de ar, ou alguns outros sintomas, até a possibilidade de transferir esse paciente para os hospitais de estado. Então, como seria esse processo? Claro, sintetizando para a gente ganhar tempo. Você já falou muita coisa, né, já deixou pontuado muitas observações, mas só para que as pessoas que estão assistindo a gente poder acompanhar, porque pessoas leigas que nem eu, né, a gente entender como é que é o processo, porque depois essa live vai para o Facebook, vai para o YouTube, então vai ter muita gente que vai ter acesso a essa transmissão. Então, qual é o processo? Como é que funciona esse processo? Desde o recebimento da ligação, ou como você mesmo falou, esse tipo de paciente que chegou lá para procurar a unidade hospitalar, até a possibilidade de ele ser transferido para um hospital do estado. Certo. É como eu falei, né? Existem as duas situações, o paciente que é do SAMU, ele não vem para cá. E aí o paciente de demanda espontânea que é atendido aqui, como eu falei, ele vai lá, faz o prontuário, é avaliado. Digamos que esse paciente foi avaliado como vermelho ou amarelo, ou seja, ele precisa de atendimento imediato. Então, isso vai acontecer. Ele vai sair da triagem diretamente para a sala do isolamento, porque aí, se ele tem sintomatologia ou suspeita, ele já tem que ser tratado de forma separada. Então, o médico vai lá e toda a equipe junto, toda paramentada, vale a pena dizer que aqui a gente está disponibilizando 100% dos EPIs para todos os profissionais, porque a gente também tem que cuidar de quem cuida. Né? Não tem como a gente fechar os olhos, porque é uma realidade também a questão do adoecimento e, infelizmente, da morte de tantos profissionais de saúde aqui no Brasil. Então, dizer que o HJRA, o pessoal da Secretaria se preocupou desde sempre e disponibiliza para nós, diariamente, kits de EPIs para todos os funcionários, desde a limpeza, os serviços gerais, até o médico. Não existe distinção e todo mundo trabalha paramentado. Então, assim, esse paciente vai para o isolamento, a equipe médica de enfermagem e os demais atores, né, dessa assistência vão e aí vão avaliar. O paciente precisou de internamento, dali ele não sai mais do hospital.
ele vai ficar ali naquele isolamento, recebendo suporte ventilatório, recebendo avaliação médica, de psicólogo, de nutricionista, de tudo, até que ele seja transferido naquele processo que eu já acabei de falar, que os médicos ligam para a central de regulação de leito e aguardam a liberação do leito. Excelente. O Beto fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, e essa pergunta que ele fez, ele quer saber especificamente em Itapissuma, mas a gente sabe que devido a muitos vídeos, sabe, em todo o Brasil, se gera uma certa dúvida na questão da lotação dos hospitais. Então, como é que está a lotação no hospital de Itapissuma, se está lotado, se tem vaga, quantos leitos tem? Porque isso tem sido uma preocupação, porque uns dizem que não tem mais leito, aí outros vêm, jogam vídeos que os leitos estão vazios, e você sabe, você é uma pessoa extremamente inteligente, como também todo mundo que está assistindo a gente, e as pessoas geram dúvidas, né, algumas incertezas, para saber como é que de fato está a lotação do hospital. Então, como é que está a lotação do hospital nesse momento? Está tranquila? Tem vaga? Tem leito? Você sabe melhor explicar do que eu. Veja bem, é importante lembrar, em primeiro ponto, que aqui em Itapissuma nós não temos leitos de internação, certo? A gente funciona como SPA, que é Serviço de Pronto Atendimento. A gente atende, se é um paciente grave, estabiliza e depois, posteriormente, transfere. O que é que acontece? Como eu já havia falado, os pacientes de Covid, eles estão chegando num fluxo muito grande, certo? Pacientes de doença respiratória. Infelizmente, a gente sabe que nosso gráfico, a gente tem 3 óbitos aí, e os 3 óbitos, a maioria deles já chegaram em parada, porque evoluiu muito rápido a doença. Mas, enfim, esse é outro ponto. Mas em relação às nossas vagas, como eu falei, a gente não tem vaga de internamento, a gente tem vaga de isolamento, no caso, para estabilizar, aguardar e transferir. Mas o que é que está acontecendo? A gente está ficando com o paciente internado por causa da demora e da superlotação dos leitos de retaguarda e os leitos de UTI. Então, acaba que a gente fica com um paciente que antes da pandemia, a gente conseguia transferir em menos de 4, 5 horas, 6 horas no máximo. Hoje a gente fica com o paciente até 72 horas aqui, entendeu? Então, assim, realmente está uma situação muito difícil e a superlotação e o colapso, ele existe, sabe? Então, assim, a gente, dia a dia, eu junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, a gente dia a dia vai mudando. A gente abriu inicialmente, por causa da nossa população, nós somos um município pequeno, então a gente tinha criado inicialmente 2 vagas para isolamento. A gente ampliou para 3 e agora a gente já vai ampliar para 6, porque realmente a gente tem essa demanda. A demanda está muito maior do que a oferta. Antigamente a gente tinha uma sala vermelha e a oferta estava ótima. Entendeu? Hoje a gente tem uma sala vermelha, tem o atendimento para os pacientes que não são suspeitos de Covid, a gente tem 6 leitos hoje para Covid e ainda assim está pouco. Misericórdia. Realmente é complicado. Eu queria fazer, só lembrar aqui para eu não esquecer, e assim, queria parabenizar, até não é a minha parte, mas assim, parabenizar o pessoal da Secretaria pela iniciativa, belíssima iniciativa que Itapissuma tomou de abrir um hospital de campanha. Pouquíssimos municípios do tamanho do porte de Itapissuma vão fazer isso, porque é muito caro, mas aí Itapissuma vai abrir 13 leitos em um hospital de campanha e em breve ele estará sendo inaugurado, então isso vai melhorar muito a vida dos itapissumenses e das regiões circunvizinhas, né? Quais os procedimentos tomados pelos profissionais de saúde em caso de óbito na unidade hospitalar? Perfeito. Agora há pouco, a gente recebeu uma nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, onde nos aconselha, né, e onde nos instrui sobre os protocolos a serem tomados com os pacientes pós-morte, né? Então, o que é que acontece? Infelizmente, a gente sabe que virou o dia a dia nosso, né? Onde Itapissuma era uma cidade que se morria muito pouco e hoje a gente vê um número crescente disso em relação à Covid, porque realmente essa doença é terrível. Mas, enfim, o que é que acontece? O paciente chegou em óbito, chegou parada, todas as questões de reanimação, de ressuscitação cardiopulmonar, elas vão ser executadas, independente do paciente. Mas aí, digamos que a equipe não consegue. Então, o que é que acontece? Esse paciente ele é encaminhado para o necrotério e lá a equipe, né, que a gente nomeou um profissional, que é o nosso amigo Fábio Lima, né, ele vai e se paramenta com tudo de mais
como é que eu posso dizer, mais moderno, aqueles macacões que a gente vê muito na televisão, o pessoal na Itália usando. Então, ele se paramenta todo e vai coletar, vai fazer lá o teste molecular, que a gente chama de RT-PCR, em todos, absolutamente todos. Se esse paciente tinha ou não tinha sintomas para COVID, obrigatoriamente, em todos os pacientes que falecem aqui na unidade hospitalar, eles têm que ser coletados esse exame. Então, ele vai lá e faz a coleta, que a gente chama na fossa nasal, que é aqui em cima, né? Ou na tonsila palativa, que é nas amígdalas, né? Então, ele vem com um cotonete que a gente chama de suave, faz um giro em cada amígdala e em cada fossa, coloca lá no meio de cultura e a gente encaminha para o laboratório do estado, lá 100. E aí, lá eles fazem a leitura e com 48 horas sai o resultado, positivo ou negativo. Se esse paciente ele sai negativo, ok. Se esse paciente sai positivo, ele entra para o banco de dados do município. Do hospital. Sim. Ou se todos os serviços ambulatoriais estão ou serão suspensos. E quais estão funcionando? Exemplo, vacina, teste do pezinho, entre outros. Certo. Veja, hoje a gente vive, mais uma vez, é meio redundante o que a gente fica falando, mas é porque essa é a realidade. O que é que a gente fez? A gente pegou todos os nossos médicos especialistas e direcionou ele para o atendimento dos pacientes, suspeitas ou não de Covid, certo? Desculpa. Então, o que é que acontece? Os médicos especialistas, eles vão ser direcionados para o hospital de campanha e pelo decreto municipal está tudo suspenso para evitar as aglomerações, porque aí não tem condições de eu marcar 20 atendimentos para um psiquiatra e não fazer com que as pessoas se aglomerem. Então, realmente, os atendimentos de especialistas, assim como não só Itapissuma, mas em todo o estado, eu creio que em todo o Brasil, estão suspensos. As únicas coisas que estão funcionando são as emergências. Cirurgia de emergência. Acidente, alguma coisa que precisa ser operado naquela hora. Então, vai fazer. Exames de rotina, eles foram suspensos. Aqui no município, pontualmente, a gente ainda continua fazendo das gestantes, porque aí o bebezinho que está lá na barriga da mamãe não vai esperar para nascer, e a mãe precisa ter o acompanhamento de pré-natal. Então, assim, os exames laboratoriais para as mulheres gestantes, elas continuam perfeitamente, né? Estão sendo marcados nas suas unidades de saúde, tudo certinho. E, assim, teste do pezinho funciona, eu até anotei, para não esquecer. Teste do pezinho de segunda a quarta, de 8 às 2, todos esses dias aqui no ambulatório do hospital, né? E vacina também de 15 em 15 dias, hepatite HCG, não. BCG. Eu já tô entrando em parafuso. Mas, enfim, vacinas de hepatite e BCG, elas continuam sendo aplicadas aqui no município conforme agendamento de 15 em 15 dias, no hospital, no caso, né? E os exames laboratoriais mantidos, ok, para gestantes, né? E a questão do teste do pezinho de segunda a quarta, de 8 às 2. Os demais estão suspensos? Os demais suspensos. Isso. Excelente. Espero aí, talvez a nossa amiga que fez a pergunta, ela esteja acompanhando ou depois de acompanhar depois. A gente tem algumas perguntinhas, mas deixa eu fazer a segunda pergunta da internauta. Ela diz o seguinte: por que nos recentes boletins, isso é uma dúvida de muita gente, tá? Tem sido muito discutido e questionado nas redes sociais, é a questão, Jéssica, dos boletins, né, os nossos boletins da informação do Covid, relacionar óbitos e também contaminados no presídio de Igaraçu. Certo. E aí fica, por que presídio de Igaraçu se a gente é de Itapissuma? Então, as pessoas ficam meio que atordoadas com informações que a gente, quando veio essa pergunta, achei pertinente, eu digo, não, vamos lançar, né, para poder sanar a dúvida de muita gente. Por que essa morte, parece que é uma só, tem lá, e 9 confirmados do presídio de Igaraçu, ele está sendo contabilizado em Itapissuma? Certo, foi excelente a sua pergunta, e é porque, assim, a questão de Igaraçu, do presídio de Igaraçu, é muito mais nominal, porque, territorialmente falando, o presídio de Igaraçu está situado nas terras que pertencem a Itapissuma, certo? Então, assim, toda a incidência de casos notificados lá, eles pertencem a Itapissuma, porque o presídio está situado no local, no território pertencente a Itapissuma. É tanto que, mesmo antes da pandemia, tudo que for em relação aos presos de lá, vacinas,
exames, consulta com os especialistas, inclusive a emergência, eles têm que referenciar para aqui, para Itapissuma. A questão do presídio de Igaraçu é lá o nome, a questão de gestão lá do governo, mas territorialmente falando, o presídio está situado nas terras de Itapissuma. Presente de grego, mas deixa para lá. As vacinas de rotina estão funcionando ou só essas de 15 em 15 dias? Estão fazendo uma pergunta aí. Meris Cliffens, meu amor, estou com saudade de você. Veja, na realidade, as vacinas de rotina, ela tem em todos os nossos postos. Vale lembrar que Itapissuma é 100% de área coberta. O que isso quer dizer, Jéssica? Quer dizer que para toda a população de Itapissuma existe posto de saúde de referência. Então, essas pessoas devem procurar, esse tipo de serviço, de rotina, deve procurar realmente o posto de saúde. A BCG e a hepatite é feita aqui porque um frasco, ele tem 10 doses. Então, vamos pensar, o posto abre hoje, aí só aplica 2 doses, perde todo o resto. Então, foi uma forma que a gente encontrou de otimizar. A gente faz de 15 em 15 dias, porque a agenda aqui e a gente faz todo o frasco e a gente não perde nada. Enquanto outros municípios perdem uma coisa que já é tão rara e tão difícil, a gente encontrou uma forma de não perder nada. Perfeito. Excelente. O Fábio Lutosa está dizendo o seguinte: você acha que o decreto com ações mais rígidas que foi implantado agora, se tivesse sido há um mês atrás, não teria evitado muitas mortes? Desculpa, eu não entendi, cortou. O Fábio está dizendo o seguinte: você acha que o decreto com ações mais rígidas que foi implantado agora, se tivesse sido, há um mês atrás, não teria evitado muitas mortes? Veja, as mortes elas foram evitadas. Os dados epidemiológicos que a gente vê quando a gente compara os casos, com essas medidas que já foram tomadas, 15 mil vidas elas foram poupadas, né? Isso eu falo em território nacional, óbvio, né? Então, assim, mas por que não já começar com o lockdown, né? Porque pelaquela questão que eu já falei, o vírus ele se comporta de formas diferentes de acordo com a população. Vamos fazer uma analogia com a Coreia. Teve casos, mas aí no primeiro caso não precisou nem de decreto. A própria população começou a usar máscara, começou a lavar as mãos e começou a restringir, ficar em casa. Só saía quem tinha necessidade de sair. Então, na realidade, essa questão dos decretos, ele inicialmente ele fez o que realmente era para todo mundo ter feito sem nem ter decreto. Então, isso é uma questão um pouco relativa. Agora, o lockdown, ele está tendo que ser decretado porque, infelizmente, as pessoas não aderiram quando teriam que ter aderido. Excelente. Então, Jéssica, sempre nas nossas entrevistas, nas nossas lives, a gente tem um período, um momento que é chamado do parafrasear. É a hora do parafrasear. Certo. É um momento que você para até para a gente dar uma brincada, né, para dar uma aliviada nas tensões. E esse momento é onde a gente brinca um pouco e desparece. Então, vou te dizer uma palavra aleatória dentro do que foi falado aqui entre a gente nessa live. E aí você pode me responder com uma palavra, um pensamento ou uma frase. Tá? Aí vai depender de você. Tá joia? Então, quem quiser participar, fique à vontade. O Dr. Romero Carneiro está prestigiando a live. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Então, vamos lá. Obrigada. Virgínia, você sabe parafrasear? Então, vamos lá. A primeira palavra dessa hora de parafrasear é a seguinte: motivação. Sem dúvida, salvar vidas. Pandemia. Preocupação. Redes sociais. Um veículo muito importante de informação. Riscos. Eles são iminentes. Saúde. Tudo. Maior riqueza. Covid-19. Preocupação também, mas eu diria que além da preocupação, ele é o maior desafio da minha vida e eu acho que da vida de todos os outros profissionais de saúde. Resiliência. Eu tenho e é preciso que todos tenham a capacidade de se refazer. Itapissuma.
Ah, minha segunda casa, a terra que me acolheu de braços abertos e eu retribuo porque a recíproca é muito verdadeira. E para a gente finalizar o parafraseando de hoje, isolamento social. Necessário, extremamente necessário. Gente, é aquilo que eu falei no começo. Seria hipocrisia eu dizer que fica em casa todo mundo. Ah, eu preciso comer. Não, mas fica em casa. Não estou dizendo isso, mas quem puder, fica em casa. Excelente. Então, gente, a gente está chegando ao final dessa live de hoje, tá? Então, só tenho a agradecer a vocês pela audiência, sabe? Pela participação, pela interação. A Jéssica, o nosso muito obrigado em atender o nosso convite, em separar um tempinho. A gente sabe que a demanda muito grande aí dentro do hospital. Então, mas separou um momento. A gente teve, né, os infortúnios da internet, que é normal, é o ao vivo, nas grandes emissoras. Porque que vai acontecer com a gente, né? Então, muito obrigado. E agora, Jéssica, eu vou abrir esse espaço para uma pergunta e aí você fica à vontade. Quais são as suas expectativas para o combate ao vírus? Eu, de verdade, responder a sua pergunta e depois eu faço as minhas considerações finais, já para a gente encerrar. Eu espero que as pessoas realmente tomem consciência e entendam que é necessário que nos ajudem. A gente não pode ajudar vocês se vocês não nos ajudarem. Então, quem puder, fique em casa, lavem as mãos, usem a etiqueta respiratória, tenham cuidado com os seus idosos, com os nossos idosos, né? Eles são hoje, por mais que a gente tenha diversas pessoas sendo acometidas, mas eles ainda são os mais frágeis, eles ainda são aqueles que inspiram mais cuidados. Então, na verdade, a minha expectativa é que as pessoas entendam a real situação, parem de envolver a pandemia com qualquer outra coisa. Hoje, o foco é saúde. Hoje, é a gente entender que a saúde é a nossa maior riqueza, que tudo passa, que tudo depois a gente consegue. A economia depois se restabelece, mas a vida a gente só tem uma, tá? Então, a minha expectativa é que realmente as pessoas, elas entendam e elas, por favor, aceitem as nossas recomendações. Porque nem a gente queria estar em casa enclausurado, não. A gente queria estar na rua, normal, indo para a praia, fazendo tudo que a gente sempre fazia. E assim, as minhas considerações finais, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, Deus, né, pela saúde, por estar aqui, por conseguir dar a minha contribuição de alguma forma. Né? Quero agradecer profundamente aos meus pais, à minha mãe, ao meu pai, e aos meus familiares, ao meu esposo, ao meu irmão, aos meus primos, enfim, pela compreensão, porque a gente sabe que é um momento delicado e que às vezes a gente precisa se ausentar, né, um pouco da família para se dedicar ao outro, né? Quero agradecer profundamente à equipe da Secretaria de Saúde, em nome de Benedita, que é a secretária, a Flávia, que vem fazendo um esforço monstro aí, a Adélia, a todo mundo lá do setor de compras, está se esmerando muito para conseguir todos os tipos de EPIs para a equipe trabalhar. Então, sem vocês, a gente também não conseguiria. Quero agradecer ao pessoal da atenção básica, a nossa amiga Gladys, a Adriana. Bom, é tanta gente, pessoal da epidemiologia, Socorro, Genilda. Assim, eu não posso deixar de parabenizar, até porque eu sou enfermeira, pelo nosso dia, e agradecer muito. É um profissional que raramente agora tá tendo assim um olhar diferenciado da população por causa do que está acontecendo. Mas o que eu falo é que a gente vem há muitos anos, desde a Guerra da Crimeia, desde Florence Nightingale lá, que fundou a enfermagem. A gente vem numa luta e a gente é muito pouco valorizado. Então, aqui vai o meu respeito, a minha honra de fazer parte dessa categoria e os meus agradecimentos. E, por fim, e não menos importante, de jeito nenhum, os profissionais que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de serviços gerais, motoristas, maqueiros, recepcionistas, gente, todo mundo. Eu quero agradecer muito pelo empenho de todo mundo. É muito bonito a gente que está aqui no dia a dia e ver todo mundo fazendo o possível e o impossível para que tudo aconteça da melhor forma. E a minha equipe linda, né? A nossa equipe, aquele que trabalha conosco, né? O pessoal aqui do hospital, coordenador Esté, meu G do SAMU, que o nome dele diz que era do SAMU, mas ele é do hospital também, né? Doutor Bruno, Fábio, Cosma, Luma, todo mundo.
Eu só sou agradecimento mesmo. Neste dia, eu sou só agradecimento. E mandar um beijo aí para todo mundo que me assistiu, que nos assistiu aqui, né? E que deu a permissão para que a gente entre aí na casa de vocês para conversar um pouco. Excelente, excelente. É só registrar aqui também, agradecer a presença do vereador Pacaru, a presença do vereador GG e tantos outros que estão aqui com a gente, cada um que a gente já citou. Então, muito obrigado. Jéssica, mais uma vez a internet. Que Deus continue te ajudando, te abençoando. A todos que se fizeram presente, nosso muito obrigado a vocês. Ao nosso amigo Alan, que nos ajudou aqui hoje na transmissão pelo Instagram dele. A Benedita nos cedeu espaço, ao prefeito Jean que nos dá a liberdade de entrar aí na gestão pública, nas salas do departamento, para poder ter esse acesso e poder conversar com vocês e esclarecer dúvidas, né? Esclarecer incertezas que ficam aí permeando a cabeça dos munícipes de Itapissuma. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que participou. Vocês são fenomenais. E deixa eu lhe fazer um pedido. Vai lá no nosso canal, Carlos Alves Oficial no YouTube, né, Jéssica? E dá esse apoio. Bora. Segue lá, Cacá, segue ele no Instagram, segue ele lá no canal, dá essa força que esse cara é desenrolado. E assim, eu não tinha visto aqui, depois eu fui voltar aqui nos comentários e aí eu vi. Obrigada aí pela presença, viu, GG de Zé Antônio? Muito obrigada aí pela audiência, pela disponibilidade. Obrigado, vereador Pacaru, prefeito Jean Carlos, nosso querido amigo José. Não vi se ele está por aqui, mas se tiver, um beijo. Nosso querido Júnior, enfim, todo mundo. Obrigada. Vocês são fera demais. Então, gente, um cheiro no coração de todo mundo. Amanhã tem mais. Amanhã nós temos um encontro às 8 horas da noite com a psicóloga Cátia Valéria. Vai estar falando sobre depressão e transtorno de ansiedade, parte 2. Então, quem tiver pergunta, lá no direct, tá certo? Que a gente vai passar para ela. Vai ser top de